Olá, pessoal! Tiamat aqui para avisar que hoje o nosso episódio é sobre Love, Death and Robots, o volume 3. Para quem nunca ouviu falar, trata-se de uma série de possíveis previsões do futuro que só podem ser visualizadas através de um dispositivo que está fora do nosso planeta. Parece meio absurdo, né? Mas é verdade. Tanto que pra gente poder ter acesso a esse dispositivo, a gente teve que fazer uma das viagens mais perigosas das nossas carreiras de aventureiros. A gente teve uma vista privilegiada de onde a gente mora, olhando do espaço. E para isso, precisamos viajar numa geringonça Goblin, que o nome era bem estranho, até era foguete, né, Troll? Acho que era foguete, né? Caro amigo Tiamat, exatamente isso. Mal sabíamos nós que o nosso mundo era apenas uma bolinha azul flutuante. Um certo dia, ouvimos falar de um famoso artífice da cidade que estava construindo uma torre de metal capaz de voar e levar as pessoas para além das nuvens, para o espaço sideral. Seja lá o que isso realmente quer dizer. O único detalhe é que essa sua invenção ainda não havia sido testada e, por este motivo, estava recrutando ajudantes para esse experimento. De acordo com ele, isso seria um passo importante para o futuro. Detalhe, ele estava pagando uma boa grana para aqueles que topassem. E lá fomos nós encontrar a torre do tal artífice. Situada numa área bem desértica, aquela estrutura engenhosa de ferro mantinha-se erguida apontando para os céus. Para embarcarmos, precisávamos de um traje especial e um capacete bem estranho, mas até que era confortável. Metade do dinheiro recebemos na mesma hora que embarcamos. E a outra metade seria se voltar... Quer dizer, quando voltássemos. Uma contagem regressiva de 10 segundos então começou. O nervosismo tomava conta de todos ali, menos do Bron, que já estava roncando em sua poltrona. E então... lançar. Motores ligados, aquela explosão de fogo e fumaça, e num impulso, partimos para o céu. E para tranquilizar a todos, eu comecei ali mesmo a tocar uma canção. Devo admitir, eu tô nervoso, mas tô com vocês. Isso é bom, vamos desbravar o universo, algo nos espera, vai decolar, vamos voar. Prende esse cinto e o capacete, acorda o Bron, olha pra frente, tente relaxar. Nesse foguete somos pioneiros, sem opção, tarde demais. 4, 3, 2, 1, decolando. Como sobe, olha as nuvens, que emoção. Decolando, como sobe, olha as nuvens, que emoção. Cortando as nuvens, lá nas alturas, logo adentramos numa região escura. Nossos corpos começavam a ficar mais leves e conseguimos flutuar. Mas como o artífice tinha falado, isso não teria gravidade ou alguma coisa do tipo. O sol brilhava mais forte. O nosso reino, uma faixa de terra verde, numa imensidão azul, que ficava numa... bola? Peraí, o nosso mundo é uma bola azul?
eis que um estranho sinal começa a apitar de dentro da nave. Estávamos sendo atraídos para uma direção. Uma grande estrutura de ferro que abria uma porta ao nos aproximarmos. Estávamos sendo devorados por uma criatura de ferro? O que era aquilo então? Que futuro é esse que o nosso amigo artífice havia falado? Aqui é o Tiamat e eu assisti todos os episódios de Love, Death and Robots, seguindo exatamente a regra que a série propõe, e eu confesso que eu não entendi quase nada dos episódios. Eu também. Com áudio quase não muda, é muito difícil, né? Como assim? A primeira é volume 1, volume 2 e volume 3, né? Eu achei que fosse fazendo, entendeu? O que a série fala. O do Jibaro foi o que eu mais entendi. Muito bom. Oi, aqui é a Lusa e eu tenho uma pergunta pra vocês, meus companheiros de aventura. Qual pergunta? E lá vamos nós, novamente. Vocês escolhem amor, morte ou robôs? Não sei. Robôs. Ai, gente. Prefiro morrer do que perder a vida. Robôs. A morte é inevitável. Em algum momento, essa escolha vai ser feita por nós. Quer dizer, Tá. ela vai ser feita e não vai ser por nós, né? Na maioria das vezes. Feita pra ti. Amor é uma coisa muito ilógica. Eu não gosto de coisas que não dá pra racionalizar. Então, robôs. Ah, tá bom. Representação da lógica. Ah, e se tu fizer um robô morto que faça amor? O quê? É tipo um robô zumbi. Eu escolho amor. Ah, Sempre o amor. Só o amor faz o mundo andar. Surpresa zero, né? tô julgando cada um de vocês agora. Eu escolho um robô pra matar o amor do Troá. Eu escolho batata. Olá, aqui é o Elon Musk. É só isso mesmo. Agora que eu me liguei. É isso aí. Tu não assistiu? Eu assisti, mas foi a piada mais ruim que teve. Ah, ficou... É legal, é legal. Nossa, é muito... Ah, ficou Cara, boa, vai se é a catar. pior piada do pior episódio. Ai, volume 1, volume 2. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Foi melhor que o Elon Musk. Ai, o que tava esperando Elon Musk? Não falei isso. Não, ele tá falando do episódio que você tá fazendo referência, que ele não gostou. Não, sim, eu poderia falar, que é o Elon Musk. Tava esperando quem? O Bron, mas daí era muito na cara. Eu falei só Elon Musk. Ah, mas era essa a ideia. Ai, meu Deus. Não. Ah, tá. Dá pra entender. Não. Tá parecendo eu escutando o troço do mundo. Não entendi nada do que aconteceu nos últimos E o nome dele é Elon ou Elon? Elon. Ah, é igual o nome do filho dele, não dá pra pronunciar. Traduzir pra português é Alan, né? Alan Mostarda. Não. Aí, Bron, falando assim, desse jeito aí, todo código e coisa, tá parecendo um episódio de Love, Death and Robots. Ah, não dá pra entender, né? Tem- Se for no Brasil, o nome dele é Alan Perfume. Ó. Ah, ok. É. Olá, aqui é o Troá. Eu tenho um questionamento pra vocês, já que a Lusa fez uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta também. O verso é repetido 44 vezes. Sobre o que seria essa série se o nome fosse Hatred, Life and People? A mesma coisa. Sobre a esperança do ser humano na Terra no futuro. Esperança? Porque esperança é ódio que ele fala. Não. É ódio. Hope é esperança. Não, eu tô tipo ao contrário do que é agora, entendeu? Agora eles só veem como o ser humano estragando tudo, não tem mais esperança. E uma série ao contrário seria daí coisas boas, ser humano, evolução, cura do câncer. Eu peguei o contrário, de amor. Contrário do contrário. Exato. O contrário do amor não é esperança, eu acho. É ódio. Contrário da série. O Bron fez o contrário do contrário, eu acho. Tu não entendeu, Tiamat. Não. Assim, Falta cognição. sobre o que é a série atualmente? Amor, robôs e E morte. morte. Tá, mas se tu tivesse que fazer uma sinopsezinha, assim. É uma série sobre amor, morte e robôs. Ah, merda!
Puta, Ah, mas sobre o futuro do planeta na mão dos humanos. Mais ou menos. Tá, vamos falar na tua linguagem então. Love, Death and Robots, negado. Entendeu agora? Não, mas é que o Troá não perguntou o que seria o contrário da série. O Troá perguntou como seria a série se fosse ódio. Eu não sei porque que ele falou em inglês também, né? Mas é ódio, como é que é, o Troá? É ódio, vida... Vida Ódio, e pessoas. vida E pessoas. Política pessoas moderna. humanas. Agora eu parei pra pensar por que ele falou em inglês. Ué, é porque o nome da série é Love, Death and Robots. É Love, Death and Robots. É verdade. Você sabe como é que ela ficou o nome em espanhol? Sim. Como? Romance, muerte e robôs. O R tem um som diferente, Máquinas. né? Quando é espanhol, a mesma coisa a palavra, mas... É. A tua pergunta é como é que seria a série se fosse... É, sobre o que ela falaria. É, eu acho que aí seria sobre ódio, vida e pessoas. É a mesma coisa. Então tá. Isso aí, escolhe Cavarto. Pergunta é essa? Eu entendi, Tro. A pessoa não consegue aprofundar o assunto. Eu e a Luz entendemos, Tro. Eu entendi também, mas a pergunta do outro é, tipo... Entendeu? Pega aquele mimeógrafo da prova que chegou da quinta série e aparecia. Se a série se chamasse Ódio, Vida e Pessoas, sobre o que seria a série? Tá, e o episódio de hoje, então, é falando mal das aberturas dos colegas. O Tiamat falando mal da abertura dos colegas. Eu não falei mal, eu só falei... Falo mal da Luz e da minha e do Tro. Fala mal do Cavarto agora, então. Vou esperar. A salvação tá contigo, hein? Salve, Guilda. Aqui é o Cavarto. Eu não assisti as 3 temporadas igual o Tiamat, mas essa terceira, pra mim, tá sendo a melhor de todas. Olha aí, ó. Olha, ele tá assistindo ainda. O critério era assistir antes de vir gravar, viu? Mas eu assisti. E a melhor e a pior ao mesmo tempo. E ele não assistiu as outras, então... Mas aí que tá, ó. Tá sendo, quer dizer que ele só não assistiu as outras temporadas. Ele pode ter assistido essa. Não, eu assisti todas as temporadas, só não reassisti agora pro episódio, mas... Ah, mas assistiu ou não assistiu? Eu assisti quando saiu, não agora. Cita o nome de todos os episódios agora. Aí sim. Olha, eu tô com a Netflix aberta aqui, eu posso ler se tu quiser. Three Robots, Não, sem colar, sem colar. Em espanhol. 3 robôs. Roes. 3 robocitos. Que bosta. Ríbaro. 3 robocitos em perro. Gostei da tua entrada, ô, cara. Só pra ser do conto. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada, ou volume 3, de Love, Death and Robots, que traduzido para o espanhol, como é que fica, ô Bron? Amor, muerte e robots. Robot. Que pausa dramática, né? Né? Em francês, Tro. Mon amour. Amour. L'amour. E robô. E morreu. Tro teve um AVC agora. Caiu duro aí. Chama Samu. Chama Sam. Só botou um U no final, é amor, mortu, comum. Não, é amour. Amor. Quase tomou um soco. É que faz tempo que eu não falo francês, gente. Eu me esqueci. Eu tô vendo o Troll agora, eu tenho certeza que ele faz um biquinho. Amor. É verdade. É. Não se sabe se o Troá tá falando amor ou tá chamando uma vaca, né? Amor. Ó, começar outra guerrinha. Ai, meu Vamos Deus. lá, não. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. E antes da gente começar esse episódio, então, só fazendo aquela pausa lá pra chamar o nosso correspondente da guilda que tá aguardando ali no camarim número C. O quê? Pra trazer as notícias sobre o que anda rolando na guilda essa semana. E é com você, correspondente. Bem, fazejos aventureiros, aqui quem vos fala é seu clérigo favorito, discípulo de Dona Sonja, arremessador profissional de churisteta e agiota nas horas vagas. Tudo bom? Mais ou menos. Nessa semana, na guilda, nós tivemos a chegada de novas pessoas. É isso mesmo, chegou um ferreiro profissional. Agora a gente tem um ferreiro. E um samurai. Bom, eu acho que é um samurai, né? Veio do Japão. Às vezes não. Também tivemos a votação para escolher o que vamos ganhar do Tiamat por ser o melhor grupo de Telegram do podcast Dragão Careca. Bom, eu acho que só tem o nosso, né? Então é fácil essa. Como assim? Não entendi. E se você quiser participar de tudo isso, basta acessar o nosso site dragãocareca.com.br ou padrim.com.br/dragãocareca ou pelo PicPay @dragãocareca.
Nos vemos aqui, na nossa guilda. Uma boa noite pra você. Que absurdo isso aí. Ah, mas sempre dá essa na guilda, né? Ih, acho que ele virou um robô. Minha nossa. Essa mensagem é gravada. E o jeito que ele falou, né, foi meio robótico, né? É meio metalizado. Pode ter virado um amor também. É mais difícil. Enfim, muito obrigado aí, correspondente, pela sua contribuição aí. Valeu! E antes da gente começar o nosso episódio, então, só fazendo aqueles avisos que a gente sempre faz, pra você mandar um pergaminho pra gente lá em contato@dragãocareca.com contando o que você tá achando do episódio, que a gente sempre lê no nosso episódio de leitura de pergaminhos. E você também agora pode baixar o nosso episódio lá no site do dragãocareca.com e também pode dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. É só procurar pelo Dragão Careca no Spotify, escutar alguns episódios para que apareça ali a votação de 5 estrelas e dar 5 estrelas pra gente. Muito bom. E eu gostaria aqui, aproveitar que o Troá tá aqui junto comigo, que também me ajudou a pensar nisso. Pode falar. E lançar o Desafio Dragão Careca, que é um desafio de Pi, né? Lembrando, quem já escuta o nosso episódio aí sabe que a gente falou sobre os Pi, né? Lá dos óbvios. Que é um desafio que desafia você, aventureiro, que tá nos escutando, a apresentar o Dragão Careca para 3 amigos. Ó. O Troá que teve essa ideia, né, Troá? Ah, eu tinha até me esquecido. Vocês não sabem fazer programa? Exatamente. Se você quer colaborar com a nossa grande... Não é que quer colaborar, tem que fazer. É, então, Tiamat, assim, eu parto do livre-arbítrio, tá? Então, assim, as pessoas, elas podem... Fala os benefícios se a pessoa fizer. Exato. Assim, ó, a gente fala 3, mas se cada um convidar um, já é o dobro, né, gente? Olha a matemática aí, ó. Ô, gente, a tarefa é 3, tá? E lá vamos nós! Então é o seguinte, galerinha, se você que acompanha a gente, quer ajudar a gente, você está obrigado, sendo convocado para convidar 3 pessoas que você conhece e sabe que vai gostar do Dragão Careca, apresenta pra ela, pelo menos um episódio, aquele episódio que você gostou, mostra pra ela vai ouvir e ela vai convidar mais 3, e isso é proliferação, é que nem fungo, é isso aí, a gente quer proliferar. Uma doença grave. Propaganda é a alma do negócio. Mostra um episódio que não seja muito estranho, assim, sabe? Que seja bom, mas não seja daqueles muito estranhos. Qual tu recomenda, Lusa? Sugere um aí, Lusa. Qual tu recomenda? O episódio aí que a Lusa recomende. Ai, vamos lá, recomendação da Lusa. Vamos falar todos aqui. O primeiro, The Boys. Segundo, Bebedeiras. Terceiro, RPG. Poderes inúteis. Só sei até o segundo. Tem os 8 episódios de RPG, tá, bro? Tem que ser mais específico, pô. Acho que a pessoa tem que escutar. Ah, eu acho que aquele que tu fala de teta é legal, Lusa. Pode ser, o da teta. Ah, é? Qual que é? Se encontrássemos o baú do tesouro. Ah, esse é o melhor. Mas enfim, já se enrolamos muito. Por favor, siga a gente no Spotify, dê 5 estrelas, siga a gente nas redes sociais, mande pergaminho pra gente e apresente pros 3 amigos. Esse aí, muito obrigado. Até mais. Valeu. Uma boa noite pra você. Eu quero saber primeiramente, já que a gente vai começar a falar da 3ª temporada aqui, do volume 3. Quem assistiu? Não, eu acho que isso era... Putz, era pra assistir. Eu acho que isso era um requisito, né? Mas qual foi o primeiro episódio pra você? Só pra saber se a Netflix ainda tá fazendo aquela... Robozinhos. Robozinho. 3 Robots, né? Exit Strategy. Do Robozinho. Eu acho que o primeiro episódio dessa temporada foi todos o mesmo porque eles usaram o episódio como trailer. Ah. Então, acho que foi 1 ou 2 semanas antes de sair a 3ª temporada, eles lançaram no Twitter o episódio inteiro. Tá, então é proposital que varia. É, na primeira temporada variou também as ordens. Eu acho que é baseado no teu histórico de pesquisa na internet. Pode ser. Tu tem pesquisado sobre ratos, ô Lusa? Mas esse foi o último pra mim. Qual foi o primeiro? O dos robôs também. Ah, então tá certo que a gente tá falando, gente. Não, mas pra mim o último foi dos ratos e pra ti. Ah, pra mim pra não mim foi foi o Jibaru o último. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também. Eu também. Essa é uma das poucas séries que dá pra testar isso, porque não são episódios que tem uma continuação, são episódios sequenciais. E essa, Black Mirror, que, tipo, cada episódio é uma história enroladinha ali, envelopadinha, eu acho que é mais fácil de fazer esse teste, né? Se fosse uma série que fosse sequencial ali, a narrativa já não daria, né? Então, será que Black Mirror, eles estão fazendo isso também? Sim, Black Mirror tem uns episódios que são trocados. Sim. Pô, não sei, porque é justamente isso que eu ia falar, que eu não sou muito de série assim, essa e tipo Black Mirror, que não é uma história só, sabe? Uhum. Eu normalmente não investiria meu tempo nessa série, sabe? Preferiria assistir outras. Mas eu não achei ruim. Eles iam jogar os episódios mais curtos
no começo, ou ao contrário? Eles usam teste AB, entendeu, bro? Pra um grupo de pessoas, eles colocam, talvez, episódios... Talvez esse seja um parâmetro, né? Episódios curtos primeiro. Sim. E pra outras pessoas, eles colocam episódios compridos, os episódios maiores primeiro, e ver qual é a taxa de aprovação, entendeu? Ah, pode ser. Mas eu não sei o que eles querem provar com isso. Deve ser alguma loucura do algoritmo. Né? Ou deve ser totalmente aleatório e pra ter gente comentando sobre. E a gente tá aqui. Pode ser também. Bom, mas até pra ser aleatório, tu tem que planejar. Né? Ia ser tudo aleatório. Pois é. Aleatório só o primeiro com o terceiro. 1, 3, só os números primos, né? 1, 3, 5, 7. Mas assim, eu acho, pra mim, tá? Do meu ponto de vista, que o Three Robots é um dos episódios mais fraquinhos que tem, né? Inclusive na primeira temporada também. Então não sei se é uma ideia muito boa botar como primeiro pra chamar atenção. Eu acho que ele é bonitinho, talvez seja por isso, né? Mas eu sinto que ele não traz o que os outros episódios trazem, sabe? Tipo? Não sei, ele não é tão interessante, instigante. É porque é uma história rasa, né? É só falando meio que assim, eu acredito que o futuro vai ser assim. Se vocês continuarem fazendo isso, seus humanos melhorem. Eu, particularmente, não destaco ele como o pior da série, porque assim, eu tento misturar o que é esteticamente interessante e o que o roteiro é interessante, e a temática ali também, né? Como ele abordou essa temática de modo interessante. Eu acho que o mais fraco, pra mim, é o dos valentões lá, matando aquele bicho assassino. Pra mim, ele é o mais... Esse que o Troá tá falando é o Kill Team Kill. É uma animação estilo desenho mesmo, assim. Exato. O urso robô lá. Eu achei bastante divertido esse. Eu achei legal. É divertido, é legal, sabe? Mas assim, ok, sabe? É uma animação... Ele é mais raso, talvez. Ele não traz uma discussão, talvez, por trás, né? Uma coisa assim. Traz. Traz, ok, mas... Traz. Alguma discussão traz. E comparado aos outros... Esse episódio começa com um mercenário fazendo xixi na tela aqui, ou seja, ele tá fazendo xixi em ti. Sim. Muito palavrão, né? Sim. Muito palavrão, né? Muita capivara, muito ai-ai. É os machões, né? E aquilo de tipo, tu tem que ser macho e mostrar como tu é homem. O que eu acho que é a discussão nele principal ali, né? Além das outras, é tu perder o controle daquilo que tu fez meio que pra te ajudar. Qualquer discussão de tecnologia que tem, eles botaram exatamente no urso, né? O cara criou o urso, daí se perdeu, o urso começou a matar todo mundo. É que nem os robôs que tu cria, né? Sim, eles não conseguiram mais controlar. Foi tudo pro cara. Que isso? Caraca. Faz sentido com o episódio. O final torna ele mais engraçadinho, né? Mas independente disso... Ele parece pra mim uma mistura de mercenários com Se Beber Não Case com Predador. Porra! Tudo isso? Se beber não casa. Meu Deus. Exterminador Futuro também, eu acho, né? Tem um pedaço do braço do teu amigo voando e tu tá fazendo uma piada e rindo com o outro, sabe? É uma coisa muito nonsense, assim. Sim. Mas eu acho que essa é a proposta. Entendi. Diga à minha mulher que eu dormi com a irmã dela. Ele é tipo um episódio pra exaltar a masculinidade, pra exaltar a testosterona, eu diria, né? A parte escrota da masculinidade, né? É uma crítica a isso, na minha opinião. Exato. É um bando de homens juntos fazendo merda, né? Se beber não casa é a mesma coisa, por isso que... Por isso que é a junção, né? Mas assim, eu não sei por que a gente tá focando mais no pior episódio, né? Que a gente... a gente vai ter que falar também, né? Do que é bom. Tem que começar em algum lugar. Qual que tu menos gostou, Cavarto? O episódio que eu menos gostei foi... não sei se essa temporada foi tão boa. Acho que foi o do robozinho. O dos 3 robôs? Os dos robozinhos. Os dois ficaram bem... o Involted Halls Entombed. Ok. Dos soldados lá que encontram o Cthulhu? Esse eu achei legal, cara. Isso. Esse é legalzinho. Dos testosterona gás aí é ruim, mas tem um que é tão ruim quanto ele, que é o do celeiro lá, do velhinho que contratam. Eu ia falar, o dos ratos foi o que menos... Como assim? É muito bom aquele lá. Foi o que menos prendeu minha atenção. Eu já tava, tipo... não sei se foi porque foi o último, Eu mas... gostei. Eu curti. É que, tipo... Aquela coisa, né? Em relação aos fortões... O dos fortões, ele é raso. Esse aqui tem um roteiro meio raso, meio qualquer coisa, mas eu acho que vale pela criação ali do mundo, a estética que eles criam, pela computação e tal. Tem trabalho ali, sabe? Mas o roteiro realmente é uma piadinha, assim, rasa, sabe? O roteiro, sim. Mas a ideia principal pra mim, é a mesma do Team Kill ali, né? Vários outros episódios também, nas outras temporadas, é meio que a mesma premissa ali, né? O que eu menos curti, pra mim, o terceiro, do Rover lá, que cai e a guria fica sozinha lá. Parece uma viagem de LSD. Sabe aquele episódio, não sei do que lá, que tem a raposa no deserto? Eu achei legal esse. Esteticamente é muito interessante, né? Mas é aquela coisa. Mas esteticamente todos meio que são bons. Não acho. Discordo.
É The Very Pulse of the Machine, esse que tu tá falando. Isso. Eles num planeta, né? Aham, ela tá daí transportando uma morre pessoa. a que tá com ela, Depois, quando a gente entrar nesse aí, eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês do que vocês entenderam desse episódio. É meio louco, assim. Mas, tem mais alguma coisa a comentar nesse dos ratos? Eu não curti muito esse, porque ele me remete muito, não sei até se não foi o mesmo estúdio que fez, tá? Mas ele me remete muito a um episódio da primeira temporada que eu não curti muito, que é o do lixão, que é o The Dump. Eu acho que até o estilo da arte é mesmo, é uma animação meio caricatura, assim, com o personagem com a cabeça muito grande. Lembra mesmo, mas é que esse aqui, ele tem uma textura desenhada em cima do... Ele é mais colorido também, assim. O lixão, ele tem muitas cores pastéis, né? Eu até fiquei pensando assim, será que eu não gostei pelo fato de não ter, talvez, interpretado bem o texto desse episódio? Porque talvez tenha alguma discussão ali política ou histórica, né, de alguma coisa que me fugiu dos ratos. Eu acho que assim, ele traz uma coisa de tipo, tu não precisa necessariamente destruir uma outra espécie só porque ela tá ali, sabe? Não, ok, isso sim, mas eu digo realmente alguma coisa da história mesmo, talvez até os ratos se referindo a alguma coisa. Guerras, no geral. É que tem várias histórias, assim, filmes que eu já vi da mesma, exatamente a mesma premissa ali, né? Tipo assim, eu tô lá, invado o troço, destruo tudo. Daí no final, eu descubro que aquele lá, ele, sei lá, seja pela valentia, ou seja por alguma coisa em comum. Se identifica. É igual o nome da mãe da Marta lá do Batman do Super-Homem. What the fuck? O nome da mãe da Marta. Da mãe da Marta. Da mãe da Marta. Uma redenção do vilão, É o velhinho que ele é tido como vilão do aspecto de vista dos ratos e no final ele se torna herói, né? A redenção do antagonista, né? Digamos assim. Tem muitas obras sendo feitas hoje que retratam muito do antagonista humanizando ele, né? Até os filmes da Disney, por exemplo, da Cruella, humanizando a mulher que matava dálmata, sabe? O da própria que é a Angelina Jolie lá, o da Malévola, né? Maléfica. Maligna. Errou! Maleficent. Da Malévola. Malévola. Eu acho que esse é a mesma coisa, porque o velho, ele começa como um agente neutro, que ele se transforma no antagonista porque ele contrata um carrasco, e daí no final ele tem essa redenção, né? É que hoje em dia todo mundo é bom e mal, defendendo o seu próprio ponto de vista, né? O seu ponto de interesse, no caso, não ponto de vista. Então ali ele tinha o celeiro dele e os ratos eram parasitas. Agora tu vai dizer que tu tem uma doença, uma bactéria, toma antibiótico, tu vai ser o vilão daquele teu micróbio lá. Isso é questionável, hein? Osmose Jones aí, ó. Pro micróbio, sim. Eu acho que daí a discussão, ela se entende porque será que o indivíduo que tá sendo afetado, né, que tá sendo exterminado, ele é senciente? Eu acho que quando ele é senciente por uma questão humana, a gente consegue relacionar muito mais com ele e até entender um aspecto de dor que ele pode estar sentindo. Agora, por exemplo, uma bactéria a gente não tá nem aí porque tu não consegue se familiarizar com aquele tipo de criatura, tu não consegue humanizar uma bactéria, né? Mas o que é? Todo ser é ciente, só que tu não sabe. Esse que é o detalhe, é o ponto de vista. Tu não sabe como é a perspectiva, como é essa ciência, sem ciência, né? Esse seriado dos ratos, eles nos mostraram um ponto de vista dos ratos. Mas agora tu tá passando na rua e tem um rato na tua casa ali, ou sei lá, tu vai pisar numa formiga na rua, ou tu vê um rato, tu sente nojo dele. Tu não se coloca, talvez, depois de olhar esse episódio, talvez, mas várias outras coisas que tu não se coloca nesse ponto, entendeu? Tu vai ser o vilão de alguém. Dessa discussão, ela é relevante, eu só acho que a forma que foi contada ali no episódio eu achei muito arrastado. E eu acho que não foi meio que a ideia, eu acho que pelo que eu entendi, assim, pelo que deu pra perceber, ou eles não estavam se esforçando muito pra trazer essa discussão, ou o foco era fazer um episódio divertidinho e bonitinho pro estúdio. Só uma piadinha, né? Caraca, só eu que entendi isso. Eu acho que foi isso também, Bron. Eu acho que tinha uma discussão dessa de tipo, tudo meio que depende da perspectiva, assim. Eu pego no episódio que eu mais gostei, que é o Bad Traveling, aquele lá do caranguejo, do navio. Eu vejo a mesma discussão. O Bad Traveling, já que a gente vai entrar nele, ele é basicamente se o One Piece fosse realista, né? Basicamente, que é os piratas, um tentando ferrar o outro, né? E daí tem um ali que ele tem um leve senso de ética, né? Que é o capitão. Errou! Esse é o episódio mais longo, né? De todos esses da terceira temporada. Foi dirigido pelo David Fincher, né? Não sei se foi só esse. Sim. Direção ali interessante. O que vocês acharam desse episódio? Que eu tenho meio que cedo, filho. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Eu acho ele um episódio legal, mas eu acho que ele não traz muita discussão, não, sabe? É tipo, um pirata tentando ferrar o outro. A
história é muito boa, muito interessante, mas assim, ele não tem uma grande reflexão. Mas ele é um roteiro muito bem apresentado, tanto é que ele parece realmente um pedaço de um longa-metragem, sabe? Parece que tu entende que teve coisas que aconteceram antes desse episódio e coisas que podem acontecer depois. É como se ele fosse uma parte, sabe? Podia ser um episódio de uma série. Poderia ser um filme pra mim. Eu tive essa sensação também. É. Eles usaram a série como uma janela pra mostrar o trabalho deles. É, exato. Mas isso eu acho que são todos. Dá uma forma de entrar no... O Love, Death and Robots é muito isso, é um portfólio. Só que alguns se fecham de um jeito, beleza, esse episódio, ele morre aqui, o episódio é isso, sabe? Agora, esse, por exemplo, Bad Trip. Errou! Eu acho Bad que ele... Bad Trip. Não é Bad Trip? O Bad Trip é do planeta lá. Não. É aquela. Ah, é. É porque a tradução desse episódio é Viagem Ruim. É, Bad Traveling. É Bad Traveling. Ah, Bad Traveling. Eu me colocando no lugar dos ratos, pra esse, é a mesma coisa. Quem é o parasita ali? É o Kraken ali, né? Tu acha que o Kraken é o parasita? Tanapod é o nome do bicho. Tanapod. É, tipo um caranguejão. Mas tu acha que quem tá no habitat não é o homem que é o parasita do Kraken? É, mas é que aí a questão do parasita... Pô, eu não tô querendo usar o mesmo ponto de vista. Mas tudo depende também, porque tu tá usando o mar. Exato. O mar, ele é o quê? Ele é uma ferramenta. Ele é um caminho, ele é um meio. No final das contas, a mensagem que a gente pode tirar é: o homem é o lobo do Kraken. Do Kraken, que não tem nada a ver com a história. Cara, mas aí que tá, eu acho que não é esse troço de tipo, do ponto de vista ele não tá fazendo nada errado. Porque a criatura, ele deixa bem claro, né, o capitão fala, ele comenta numa frase que ela adquiriu, he acquired tasted for human flesh, né? English, motherfucker, do you speak it? Ela pegou gosto por comer humanos, né? Então é um bicho que pode comer qualquer coisa, mas ele quer comer humanos, tanto é que ele quer que a tripulação mande ele pra uma ilha que é uma cidade de humanos, né? Por que ele só não foi pra ilha? Não sei. Porque não consegue navegar tão longe. É, talvez seja Ele isso. não é um animal marinho? Acho que não. É, mas animais marinhos, eles vivem em habitats, às vezes, fechados, né? Eles não conseguem. De repente, eu já queria também levar o quê? A galerinha, o lanchinho dele, né? É, galera. Cara, é que eu vejo totalmente ao contrário o Tiamat. Eu vejo exatamente como um parasita, ele usando o navio como o meio pra ele conseguir se proliferar mais ainda, senão ele só comeria, se ele fosse, digamos, burro, só comeria os que estão ali e azar. E morreria assim mesmo, mas não, ele foi lá, fez os filhotinhos, tava pensando em se espalhar, nem tal, uma doença grave, e ir pro resto do mundo, entendeu? Cara, agora que tu falou, Bron, será... Caraca, eu imaginei agora uma metáfora dos marujos levando uma doença pra ilha, tá ligado? Essas doenças que pegam em cruzeiros, essas coisas. Pode ser escorbuto, a doença do pirata, falta de vitamina C. Talvez ele não tenha saído do navio pra ir andando por causa dos filhotes. Talvez não nadem direito. Será que o caranguejo ele precisa de um lugar seco pra colocar... Tava grávido. Cria? Que nem tartaruga, né? Tartaruga não bota o ovo no mar, ela bota na areia da praia, né? As tartaruguinhas saem correndo lá, coisa mais bonitinha. É, bem bonitinho. A gente tá falando do bicho que enfia... Nasce 1000, vive 10. Enfia um nervo dentro de um pedaço de corpo humano pra falar e foi pra uma tartaruguinha. É, gente. Bonitinha sendo da praia. De 8 a 80. Cara, esse daí que foi o melhor. Pra mim, ele salvou, porque, tipo, dos robozinhos ali, eu achei ele, beleza, não vou olhar isso. Vou dar mais uma chance. Aí, quando veio o segundo, opa! E aí, chegou esse aí, eu falei, o troço é profundo. Eu vejo muita discussão, até, não sei se discussão, assim, de falar sobre, mas algo que foi impactante, é justamente a questão ali ética, né? Dele falar, vocês querem, de fato, salvar a pele de vocês, mas o bicho vai comer o resto do mundo, ou vocês querem salvar a humanidade? E aí? E aí o cara usou, psicologicamente ali, conseguiu ludibriar os caras pra ir botando um por um, né? Não sei, não ficou claro isso, se ele fez um acordo com o bicho de mandar as pessoas, e mandando aos poucos, ele só tentou ganhar mais tempo pra ir mais longe, e não na ilha ali perto, né? Que não ia ter nada. Mas tentou, sei lá, de outra maneira, ludibriar o animal e não os marujos. Eu acho que foi essa a segunda opção. Uma coisa que eu subentendi, mas que não ficou extremamente claro, é que tem uma votação sobre levar o bicho pra cidade ou levar o bicho pra uma ilha deserta. Em nenhum momento ele fala que se levar o bicho pra ilha deserta vão precisar sacrificar gente ou alguma coisa assim. Então me parece que não tinha nenhum problema em levar o bicho pra ilha deserta. A regra era, vamos matar ou não vamos matar gente, né? Mas ele queria levar pra
da ilha. Se tu levasse pra ilha deserta, o bicho ia matar vocês todos. Não, mas é que aí que tá. Ele ia comer vocês. Não, mas aí que tá. Ele não fala isso. Isso a gente subentende porque não faria sentido o pessoal só votar por matar gente a troco de nada, entendeu? Mas pra mim pareceu lógico. Tipo, ele falou, me leva pra ilha lá que tem um monte de gente. Eu conheço a ilha X, então eu conheço as que tem aqui perto que não tem nada. Provavelmente eu morava aqui, não quero vir pra cá. Daí ele falou, né? Pô, se vocês me levar pra cá, eu não sou burro, eu vou matar vocês todos. Então vocês escolhem. Ou tu morre e me deixa aqui morrer, que não mata mais pessoas, ou vocês vivem, eu deixo vocês vivos, mas você vai ter que me levar lá na ilha principal que tem um monte de gente. Mas tu concorda que essa discussão toda que tu tá falando aqui não existe no episódio, né? Isso tu subentendeu. Mas é que pra mim não precisa. Sim. Porque já é automático. Ela é tipo assim, não é interpretação pra mim. Quer dizer, é a minha interpretação de ser. Do acordo que ele fez ali que não fica muito claro, né? É, ou é A ou é B, entendeu? Não tem, sei lá, a terceira opção. Ele tem um pequeno plot twist no finalzinho ali, mas o plot twist que a gente espera que no final aconteça uma coisa totalmente inesperada, não acontece nada, né? Ele bota fogo e sobrevive, e é isso. Dá a impressão de que o bicho vai fugir, né? Pular na água Exatamente. também. Mas o plot twist que eu digo é quando os marujos tentam fazer um motim lá e matar ele mata todo mundo, deixa só o cara que tava dentro da caixa. E daí tu acha, tá, esse vai se salvar, né? Achou errado, otário. Ele empurra o cara, todo mundo votou X no negócio. É. No final podia ele estar no botezinho lá, aí vem um bicho muito maior e blaf, tipo, come ele, sabe? E aí tu fica sabendo que o caranguejo tava só com medo dessa criatura do mar e queria proteção pra ir até a ilha, entendeu? Caraca. Olha, isso era interessante. Troa Fincher. Ele não queria proteção porque ele tava comendo a tripulação, né? Pô, mas aí ele... Queria um lanchinho pra viagem. Quero avisar que a tripulação está com fome. É, e precisava de lanche, né? O que eu fico pensando é, se todo mundo votasse pra querer matar o bicho. Entendi. Provavelmente não ia usar o mesmo plano, né? Pois é, se todo mundo tivesse sido inteligente e se unido, eles podiam só tacar fogo no troço e pegar um bote, né? E um abraço. Cabia todo mundo no bote? Mas aqui ia ser só um bote, entendeu? É só a porta lá do Titanic, não pode salvar os dois. É verdade. Não sei se cabia todo mundo. O DiCaprio ia morrer igual. Ah, entendi. Ainda bem que ele não tava, né? Ah, não, ia morrer de novo não dá. Mas muito legal o episódio, a animação muito interessante também. A animação eu não gostei muito, cara. Me parece os bonecos duros do Dark Souls, velho. Ô, louco. Não, mas é que não, tu tem que ver. A movimentação tá legal. Ele não quer ser realista. Sim. Mas a cara dos personagens me parece muito a cara dos bonequinhos que tu faz no Dark Souls, tá ligado? Cara, ele me pareceu um desenho, não sei se vocês conhecem, James e o Pêssego Gigante. Não. Não conheço. Ah, o carinha, né? Aquele o humano, lá. o estilo do... Não é nem o James, eu acho que tem um que é mais parecido. São todos personagens meio tristes, assim, sabe? Tu olha assim... É, com a cara meio caída, assim. É, exato. Sofridos. O cara do Ratatouille lá, o vilão lá, o crítico de cinema. Que bom. E seguindo, então, tem o da mulher que transporta sua companheira num planeta desconhecido, experimentando sensações e alucinações. É droga em todo lugar, Simone. Não gostei. Eu gostei. Eu curti, cara, pela discussão que ele traz. Esse é o The Very Pulse of the Machine. Que é as duas astronautas lá que dá merda. Ah, tá. Esse eu não consegui ver nenhuma discussão, assim, mais aprofundada. Das astronautas? É, das duas astronautas. Do rover. Tem toda uma discussão. Será que ela tava alucinando? Ou será que realmente o planeta tava conversando com ela? As duas coisas. Sim. Exato, tem muito disso. Ela tava alucinando porque ela usou um monte de remédio. Ela teve que usar remédio pra dor. Sim. E aí, no fim, ela acabou morrendo porque ela não conseguiu. Ou realmente o planeta era uma máquina? Aí que tá, tudo bem, isso aí tranquilo, mas isso também não me gerou uma discussão, assim, qual a mensagem que o planeta tava tentando dar pra ela, sabe? Ou ela, sei lá, podia ter trocado de uniforme e não levado a mulher, ou a mulher era algo que ela tinha que fazer, e isso não ficou muito pra mim, assim, meio que encerrou sem explicar. Aí é que tá, eu tive que reassistir esse episódio fazendo algumas anotações pra entender alguns pequenos pontos, como, por exemplo, que ela pode estar alucinando porque ela tá em estado de choque, ela tá no estado de negação, dela negar ali o estado onde ela tá, porque devido a um sentimento de culpa também, porque a outra astronauta que tava com ela no começo do episódio, ela quer ir embora e ela fala que eles já passaram muito da área que o carrinho aguenta, e ela fala, não, vamos até o lugar só tirar umas fotos e a gente já volta. Então, toda a merda que dá de morrer a outra astronauta é culpa dela, o acidente que dá é culpa dela, é ela que tá dirigindo ali e ela que leva eles pra aquele canto. Então, talvez toda a discussão do planeta ali possa ser ela em estado de negação, criando uma realidade alternativa no estado de choque que a pessoa se coloca, que por uma medida de defesa, o teu cérebro, ele meio que gera uma nova realidade pra ti, né?
E ela tá em estado de negação o episódio inteiro e a gente tá vendo ela em negação e as drogas contribuem pra esse nível que ela chega ali, porque até a discussão que tenta trazer toda hora é o negocinho da roupa dela falando, isso pode gerar alucinação, não sei o que, esse nível que tu tá usando. Uhum. E ela só vai tacando droga pra aguentar a dor e pra poder chegar no lugar, né? E no final ela se mata lá, se jogando do penhasco pra se reencontrar com a mulher. Aí que tá, tem mais um detalhezinho no final desse episódio, que depois que a tela fica preta, ou seja, que ela se jogou e que acabou o episódio, eu não lembro exatamente qual que é a frase, mas ela fala um negócio, como se ela tivesse sobrevivido àquilo, entendeu? Então, o que me levou a entender essa última frase dela, depois que a tela ficou preta, é que tudo era real. Depois que aparece a mensagem dela indo pro satélite? Isso, exatamente. Mas aqui isso é a mensagem que ela mandou antes sendo mandada. Pode ser também. Eu acho. Também é uma interpretação, mas pode ser uma mensagem que ela mandou depois que ela caiu no negócio, né? É uma mensagem que a gente viu depois que ela tinha mandado antes, né? Mas é isso que eu tô dizendo, Tro. Pode ser a mensagem de antes, como pode ser uma nova, entendeu? Sim. Essa é a questão. E a gente também não pode esquecer uma coisa, a gente tá aqui claro, sempre analisando, porque o ser humano, ele quer explicação pra tudo, ele quer tornar tudo inteligível, né? Mas muita coisa na arte é pra sentir, independente da interpretação que tu vai dar. Esse é um episódio especificamente que ele fica bastante em aberto, ele é mais estésico, né? No sentido de que ele propõe essa questão da cor. Eu não sei o que é estésico também, de sinestesia? É, estésico de sentir, com os sentidos que ele tem a oferecer ali, em cores. O anestésico é pra não sentir, e o nestésico é pra sentir. Isso existe. Estesia é sentir coisas. Caraca. Anestesia é não sentir nada. Sinestesia é sentir tudo ao mesmo tempo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Caraca, Tro, como tu é esperto. Mas não é só melhor falar sentir? Por que tu fala bonito? Porque é legal falar bonito. Ah, tá. É um palestrinho aqui. E aí ele tem muito disso, sabe? O que seria esse planeta, né? Como vocês estavam falando aí também. Seria que realmente esse planeta, ele tem aquele estilo de habitat? Ou era só um planeta comum? Ela podia estar em qualquer lugar, um lugar horrível, mas ela vendo daquela forma. É tipo uma lua de Saturno aquele planeta. Não, ok, mas como é isso, entendeu? Pode ser um ambiente hostil, horrível, e ela tá sofrendo muito de fato, assim. Seriam cenas horríveis de ver, mas a forma que é apresentado é bonito, poético, sabe? Então, é um pouco assim, sabe? Como as coisas aparentam o nosso estado de espírito naquela situação, sabe? Um pouco disso. Eu acho que muitas dessas histórias são bem, não sei se é experimentais a palavra, mas trazem essa ideia de que pode ter várias interpretações, dependendo de quem tá assistindo, sabe? Sim, total. Exato. Alguns são mais fechados nisso, né? Se tu for botar esse do lado, por exemplo, do cara do navio, são episódios completamente diferentes. Não só pela estética, mas pelo sentido todo, né? Eu consigo associar muito esse episódio com 2 outros episódios, que é o da testemunha, porque a questão das cores usadas chama muita atenção, ele é muito visualmente bonito. A arte desse aí, cor e o jeito que é o desenho, que é um 3D desenhado, né? Ele não tem a textura dele. Qual? Da testemunha, que é a menina que ela testemunha um assassinato e daí ela começa a fugir. Tá, mas é parecido com qual? Com o do planeta? Isso. Parecido com o planeta. Tem nada a ver. Nossa, por quê? Mas eu acabei de dizer isso, o Troá concordou e agora ele não sabe o que ele falou. Não. Sim, eu falei que eu consigo associar esse episódio do planeta com o da testemunha por causa das cores vivas e daí tu deu toda uma discussão dizendo que tu concordava. Ah, das cores vivas. Entendi. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu consigo associar com outro episódio também, que é o episódio do Oceano no Deserto, que eu acho que é lá da primeira temporada, que é um cara mais velho e um cara mais novo, que eles ficam empenhados no deserto porque o carro parou de funcionar, e daí o cara mais velho fala que aquele deserto já foi um oceano, e daí o guri mais novo, ele começa a enxergar as criaturas do oceano e fica uma parada toda colorida, assim, com... É, da primeira temporada mesmo. É, as criaturas com neon diferente e tal, e daí muito o velho avisa pra ele, vem o Megalodon e come ele, né? Faleceu. É possível até que seja o mesmo cara que fez. Não sei se é o mesmo, mas importante que a gente se prepare pra isso. Idiotas! Eu achei o desenho totalmente incompatível um com o outro. O do desenho do planeta? Com o do The Witness. O The Witness eu acho totalmente parecido. Ah, não. The Witness o desenho, sim. O Tiamat tá rateando. O desenho sim, mas eu não tô falando do desenho que eu associo. Eu tô falando que são cores muito vivas que chamam muita atenção pela coloração do episódio. Mas sim, questão de formato da animação não tem nada a ver, realmente, eu concordo. O formato mesmo, assim, até a questão de cor e tal, tudo eu achei como se fosse exatamente a mesma pessoa que fez o Jibaro agora, esse do The Witness. Ah, esse o mesmo Jibaro não...
Não foi muito. Do cara surdo. Vamos falar desse, preferido de várias pessoas. Eu sei que eu vou ser julgado, mas ele foi um episódio que eu não curti muito também. Vai morrer. É o meu segundo favorito. Eu achei bom, mas eu não sei se eu diria que foi, assim, o que eu mais gostei. Eu acho que ele traz muitas coisas interessantes. É como se fosse uma obra de arte, sabe? Exato, ele... é isso, Sim. Bruno. É uma obra de arte. Ele é muito bonito. Olhando cruamente, ele tem a mensagem ali do, sei lá, cara, a mesma mensagem pra mim. É tu pegar os recursos e meio que destruir, tentando fazer algo a mais e tal. Ele viu a mulher, ele achava bonitinho ali, meio que tava rolando alguma coisa, ele vai lá, destrói o troço, rouba a mulher e tal, e se desgraça todo e no final acaba se dando mal. Assim como vários episódios. Eu fiquei pensando, ele só queria roubar as coisas? Eu acho que é toda uma metáfora, né, entre a humanidade que se mata pra pegar os tesouros ali da natureza, que é tipo a natureza seduzindo a humanidade, que são aqueles homens que estão na beira daquele rio, né, e daí ela seduzindo e eles se matando, sem nem entender direito por que eles estão se matando, né, completamente seduzidos. No final tem uma pessoa, que é o cavaleiro que não ouve, né? Daí ele consegue ter algo, daí a natureza, pô, tem uma pessoa boa. E no final não, é assim como os outros, que só quer o que eu tenho a oferecer aqui, minhas coisas, e não quer o cerne. Ela representa a natureza, na tua opinião? Na minha, sim. Pode ser, pode ser. Ela é quase um ser folclórico, se tu não for aprofundar muito a discussão, sim, né? A minha interpretação que eu tenho desse episódio, além de esteticamente ele ser incrível, eu até vi depois um vídeo do cara fazendo, comentando sobre como ele criou o episódio, sabe? Tem uma produção por trás, assim, de arte, assim, ó, impecável, sabe? Questão estética, assim, é praticamente indiscutível, assim. Óbvio que entra a questão de gosto, né? E é outra questão. Mas o roteiro dele, ele, por mais sutil que seja, ele pode ter uma mensagem ali que eu interpreto, que é o seguinte, né? A gente tem os exploradores, pelo tipo de armadura pode ser os exploradores espanhóis, mas não necessariamente, né? A gente tem os exploradores, conquistadores, exploradores, né? Que adentram um território de uma civilização desconhecida, né? Assim como, enfim, descoberta do Brasil, das Américas, de um modo geral e tal. Só que a gente tem uma personagem que é um misto de culturas. Ela não é só chinesa, indiana, ela tem umas coisas incas, maias, ela tem um pouco de tudo, sabe? Uhum. Então ela refez isso. Então ela representa o povo nativo de um lugar que, ok, possui o ouro, mas não como uma coisa que os espanhóis acreditavam, né? E ela, obviamente, dominava todos os conquistadores, sendo ela uma força da natureza ou não, matando todos eles, e esse cara foi enganado por ela não saber que ele é surdo. Ela não conseguiu atingir ele, ficou frustrada, mas teve essa coisa que o Bron falou do encanto. E aí ele rouba esse ouro, ele explora, ele conquista esse lugar, as mortes que esse humano causa levam rios de sangue, o lugar todo ficou ensanguentado. Ele não pôde beber de uma água pura, ele só pôde beber de uma água ensanguentada, que ele mesmo fez. Destruiu. Entende? Mais pro final do episódio. E aí ele acabou sendo envenenado por ela, sendo envenenado ele foi curado, né? Ele conseguiu ouvir ela. E aí sim, depois que ele morre, né? Depois ela ter sido toda destruída. Mas tem muita coisa ali, eu não sei se isso é da minha interpretação jamais, né? Mas a questão do abuso, né? O fato de ser uma figura feminina delicada, sutil, suave, dançante, e uma figura bruta, masculina, grande. Então tem esse contraste do abuso e tal. Eu acho bem forte, um episódio bem forte. Ela mordendo os lábios dele ali, sangrando aquele troço. Exato. Sim, dá um momento ali a entender que eles têm um envolvimento romântico, assim. Aham. É que ela vai, quando ele tá dormindo, e deita com ele ali, porque provavelmente ela nunca tinha conseguido se aproximar de outra pessoa, assim, dessa forma. Porque ela mata, né? Mata antes disso, né? Sim, mas daí quando eles, sei lá, meio que se beijam, ela, né, acaba agredindo ele, sei lá, de alguma forma. Sim. Mas ao mesmo tempo dava a entender que ele, na verdade, também só queria agredir ela de alguma forma. Arrancar, né, as partes dela, né? Quase como um peixe escamando ela, né? Um peixe, parece uma escama de peixe. Eu tive duas morais, né, que com esse episódio. O primeiro é pra gente cuidar muito dos nossos jovens na rave, né? Ela começa a fazer a rave, o pessoal começa a usar droga e começa a se agredir, né? Dançar bem louco. Tu pode ver, inclusive a música que tá tocando é quase uma música de rave, né? De ambiente de música. E tu sabe qual é o nome em português do episódio? É Fazendeiro, né? Fazendeiro, sabe por quê? Eu não entendi. Por quê? A rave é na fazenda, né? Normalmente. Acertou, miserável. A rave é na fazenda, Bron, exatamente. Lugar, descampar. Faz sentido. E a segunda moral, que isso daí é uma verdade, né? Não tem nem o que a gente contestar, não tem o que a gente comentar em cima. É que a gente tem uma tendência a sempre gostar de quem não gosta da gente, né?
Isso é verdade. Um amor impossível, né, cara? Pode ver. Todo mundo correndo atrás dela, ela não quis ninguém. Com quem é que ela quis ficar? Com o cara que não deu bola. Sempre assim. Mas eu achei muito bom que traz essa coisa da dança, né? A dança eu achei, apesar de ser uma animação, né, como as outras. Mas é uma bailarina mesmo que criou aquela coreografia. Tu vê que são movimentos humanos, assim, né? Eu achei meio duro os movimentos. Que é algo que alguém poderia fazer. Os soldados eram bailarinos também, todos. É uma dança, tudo, né? Um motion capture? Exatamente. Sim. Aí é que eu achei parecido com aquele The Witness, que é exatamente a mesma coisa, meio lentinho, assim. Mas é o mesmo diretor, sabe? exato. Não é que é irreal, parece que é em 10 FPS, sei lá, 15. Os bonecos meio duros. Exato. Parece tu pegar uns bonecos do Dark Souls e botar pra dançar. Outra vez? Eu acho que parece uma dança contemporânea, eu achei. É uma dança contemporânea. É um balé contemporâneo, sim, exato. É lento e rápido ao mesmo tempo, assim, é meio que vai, travadinho. Sim, mas tu já viu qualquer apresentação de dança contemporânea, é bem assim. Exato. Tem movimentos mais fluidos e movimentos mais quebrados, assim, propositalmente. É um misto de várias estéticas na dança, né? Mas a questão ali também de estética do episódio, como é gravado, os planos de câmera, às vezes aproximar. Tem uma cena lá no 1, né? Nesse episódio que o Bruno tava falando, do Witness. Ela tá dançando, assim, e aí mostra só uma luz forte, como se tivesse escuro, um flash ligado, sabe? E um plano, quase como uma câmera fisheye, assim, sabe? Arredondada. Também tem uma mesma cena nesse Jibaro. O Troá tá com muito termo em inglês, né? Uma câmera fisheye. É, sabe? Fish eye. A câmera mas olho de peixe. Fish eye? Olho de peixe. É que é tão chato falar, tipo, uma câmera olho de peixe. Tipo, parece um troço feio. Tu tem problema com a nossa língua pátria, então, Troá? Não, tem problema com algumas. Só os ouvintes aí, os teleouvintes ouvir que o Troá não gosta de português. Não gosta de português. E nesse episódio, ele usa muito uma técnica de motion blur, né? Olha eu. Não, ele faz um motion capture também, tu não percebeu ali? Não, peraí, motion blur. Como é que eu vou traduzir isso? É borrão de movimento. Exatamente. Ele borra os movimentos pra dar um realismo maior, né? Ele trabalha isso. Tanto é que é um episódio questionável muitas vezes. Será que ele é só um episódio filmado mesmo com os rostos computadorizados, né? Porque a textura do cenário é perfeita, sabe? Então tem um pouco disso, né? Mas não, ele é todo computadorizado. A movimentação desse episódio, por mais humana que vocês possam estar me dizendo, justamente eu acho que por tentar colocar um negócio meio... Tu tem a movimentação humana, se foi feito motion capture, e daí tu tenta robotizar isso pra não ficar tão realista, porque tem que ser uma animação. Pra mim ficou meio estranho e ficou meio ruim. Pra criar uma estética. Eu acho que ele propositalmente não tenta ser perfeito na sua imitação. Não é uma imitação, eu acho, dos humanos. Até pra trazer uma identidade, né, gente? Que senão seria uma imitação de uma realidade. Tanto que ele tem uma cor. Sim. É uma cor que lembra cores reais, mas não é exatamente tons que a gente vê, né? Na natureza. Eu gostei, eu achei algo bonito, personalizado, gente. E não como um erro. É brutalmente artístico. Perde pro Zima Blue, porque Zima Blue pra mim é o top, assim, de texto da série toda, né? Lá da primeira temporada. Mas esteticamente não me agrada tanto. Esse aqui tem o peso da estética e o texto é bom, mas também não... Mais ou menos. Então, os dois, assim, estão disputando o melhor episódio de todos pra mim, sabe? Já sabemos o que é o favorito, né? Nota 10. Mas e aquele lá da caverna, o que tu achou, Cavar? Como é que é o nome daquele lá? É o Invaulted Halls and Tombs. Sepultados na caverna. Não. É? Sepultados na caverna. Vocês ficam me criticando, falando uns nomes em inglês. Pra mim, no Netflix estão todos nomes em português. É mesmo? Eu sempre puxo pro português, porque é o que eu falo. Aí agora fica... Pra mim, a minha Netflix tá em inglês porque eu assisto tudo em inglês, boy. Sou foda! Aí fala de mim agora, Chamate. Eu assisto em inglês também, não vou poder criticar. Sai daí vocês. I don't speak your language. Eu assisti todos os episódios dublados. Eu também, Troll, sempre faço isso. Eu assisti todos legendados, cara. Bora! Tá, mas voltando, o que tu achou desse episódio aí, Cavarto? Do Cthulhu? Bom, esse episódio, eu achei ele um pouco fraco, porque o roteiro dele são os soldados indo atrás de terroristas. Aí no final vira um episódio Lovecraftiano. Pois é. Mas assim, eu achei ele bonito, os monstros foram bem feitos, mas fora isso, não teve lá grandes coisas. Não tem roteiro, né, gente? Não tem roteiro ali. Eu achei o final interessante, mas até lá eu tava tipo, o que tá acontecendo? Eu confesso que eu me perdi, velho.
O final ficou bem em linha com a história do Lovecraft. A pessoa enlouquece e a única forma dela parar de ver é furando os olhos, cortando a... Se bem que cortar a orelha não faz muito sentido, né? Porque a gente não escuta com a orelha, a gente escuta com o ouvido. Exatamente. Mas tudo bem. Né? Eu me perdi um pouco nesse episódio, porque eles começam fugindo dos bichinhos pequenos, daí eles chegam nos degraus gigantes, e daí os bichos ficam grandes, daí eu não entendi se eles encolheram no decorrer do caminho, o que aconteceu exatamente. Não, na caverna, a primeira defesa são os bichos carnívoros. Sim. Então, tipo, o animal que entra na caverna, pessoas que entram, eles comem e já acaba lá. Se o ser vivo passar da caverna, tem as escadas, que já tem a dificuldade de descer a escada, e outras criaturas descem as escadas. Eles são maiores que é pra poder rolar a escada com mais facilidade. Eles parecem a versão grande dos bonequinhos, né? Dos bichinhos que tem no começo lá. Então é o mesmo bicho, só que grande, né? É, como se fosse uma mesma raça, só que uma outra espécie. Pareceu umas aranhas lá no tipo começo, robóticas. Eram uns bichinhos. Eu achei que eles, em algum momento, tinham encolhido e eu tinha perdido o negócio, tá ligado? Porque... eu não interpretei isso também, Tiamat. A escala do negócio muda, né? Mas é um episódio que ele tá mais focado em construir um realismo ali dos personagens, né? Tem alguns episódios do Love, Death and Robot que tentam fazer justamente isso, criar personagens quase realistas, né? Quase perfeitos. Esse episódio ficaria interessante como a abertura de um jogo. Sim. Podia ser. Podia ser. Exato. E é muito raso, é muito qualquer coisa, assim, sabe? É que não dá pra entender muito bem. Parece que os caras, sei lá, tinha 3 pessoas escrevendo um roteiro e cada roteiro levou pra um lugar, no final eles juntaram e viram o que dava, né? Tem que ter soldado e eles têm que encontrar um troço que é um templo, que tem um deus, e é isso aí. Tá, como é que vai ser? Faz isso, soldados encontram um templo, e é isso aí. Pronto, filho. Eu achei confuso. Pois é, e daí nos sobram 2 episódios ainda. Nos sobram o episódio da Night of the Mini Death. Muito bom. Eu achei bem legal, assim. Esse eu achei vago. Eu achei qualquer coisa também, mas eu comecei a discutir com o Troá. Ele é engraçadinho. É legal e simples. Não, mas traz aí, Troá, a tua vertente da tua interpretação, que aí eu achei mais profundo, né? Nem me lembro. Filho da... Não, é que ele mostra essa coisa meio mínima, né, de miniaturas, de um modo que a gente, olhando o episódio, eu me senti quase como um deus, uma criatura muito maior que aquilo, sabe? Como se fosse um espetáculo, né? E são coisas impactantes, são mortes, são coisas assim, só que tu vê do modo que, pequenininho, que insignificante, tipo né? Um mini mundo e aí, no de final, Gramado, mostra, né? Por mais minigolf apocalíptico que seja, né, o fim do mundo, o fim da humanidade e tal, isso vai ser insignificante pro universo, sabe? Vai ser um peido pro universo, então, tipo... Eu não tinha pensado nesse. Esse aí me lembrou aquele episódio da primeira temporada, eu acho, que é o Dentro do Freezer. Exatamente, isso, boa. Eu ia falar a mesma coisa. Aqueles lá são com atores de verdade, né? São. Tem, inclusive, a Ramona Flowers, né, nesse episódio da Ice Age. Ramona. Ela faz o Scott Pilgrim contra o mundo, que é uma personagem que se apaixona quando tu assiste. Crush do Tiamat. Só eu. Crush. Mas, enfim, eu achei ele, assim, ele tem o tempo certo, porque ele é mais divertido que os outros, eu achei, porque tem uma comédia, sabe? O início muito bom. Eles vão lá transar no cemitério. Geme com a vozinha aí, Tro. O quê? Que isso, Bruno? Depois. Que isso, só no OnlyFans. Do lado, trouxe o pneu. Troar fans. Não, por favor. Geme com a vozinha aí, Tro. Não, é que tem, sei lá, eles conversando ali, vamos atacar, não sei o quê. Daí eles gemendo. Cada um com seus fetiches, né? Não tem seu talento. O fetiche do Bron é o Troá gemer com a vozinha. Não tem o talento do Troá pra isso. Exatamente. É a maior putaria. É legal, né, que vem isso de tipo, duas pessoas vão lá, fazem uma merda e daí desencadeiam o negócio. E é stop motion, né, gente? Qualquer stop motion que eu vejo, eu fico tipo, imagina o trabalho que deu fazer isso, entendeu? Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto de stop motion. No, God, please, no! Caraca. É igual pixel art pra mim. Eu não gosto muito também, mas eu acho que a forma, essa que foi usada, foi a certa, sabe? Um negócio curto, que não tem, assim, não precisa de super expressões e detalhes e coisa assim, sabe? Aquele da noiva cadáver é em stop motion, né? Não sei. Acho que é. Eu acho que é o único que eu gosto. E outra, esse episódio também tem uma coisa que mostra que a classe do Tiamat estaria tranquilaça, né, com esse tipo de apocalipse. Os caras, rapaz, arrebentaram o zumbi. Eu acho que eles não morreram, não sei não, hein? Eu acho que foram... Não, eles morrem depois porque o planeta explode, né? É verdade, mas eles aguentaram. Mas os zumbis chegam no templo budista lá e os bichos descem o karatê deles lá. Sim.
O que eu achei mais legal foi ver as pessoas que sempre tem nesses filmes de zumbi que se juntam pra, tipo, sobreviver, fazem, montam uns carros. O Mad Max, né? Um mistura de Mad Max com Twisted Metal ali, os caras com os carros de palhaço. Nossa, e depois ficou uns com radiação, né? Uns radiativos gigantes, tudo diferente e tal. Nossa, vocês estão ligados que aquilo ali é um resumo de um longa, né? Tipo um longa em 5 minutos. Sim. Exato. Tem várias referências a filmes ali, né? Tipo Guerra Mundial Z em 5 minutos. Uma coisa que eu não entendi é por que sempre eles retratam o ser humano como tendo força suficiente, balística ali, né? Nuclear, pra destruir a Terra. Por que será, né, bro? Eu acho que se chegasse nesse nível, primeiro que eles não iam ter, e segundo, eles iam, sei lá, morrer e deixar a Terra, assim, pra quem matar eles, entendeu? Não ia explodir tudo pra matar o invasor, ia deixar e azar. Não vai dar, não. Cara, eu discordo totalmente. O ser humano é extremamente egoísta. Mas ele ia destruir a Terra, sendo que não ia ter nada pra ele. Cara, eu tenho certeza que quando chegar a pessoa que ela tem um botão, e o botão tá escrito explodir o mundo, e essa pessoa tá irritada porque tiraram o doce dela, ela vai falar, isso eu não posso ter, ninguém pode ter. Vai lá e aperta o botão. Eu acho também. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa não... O ser humano é isso mesmo. Mas não ia ter uma pessoa, tinha que ter um monte de gente pra apertar. Mas isso acontece hoje, né, bro? O poder nuclear que existem das ogivas que muitos países dizem terem desativados pode destruir o mundo não sei quantas vezes. Já foi feito cálculo matemático disso. Isso aí é só blefe. Não parece. Eu duvido o Rocketman lá destruir. Duvido. Todo mundo morreu. Acabou. Tanto é uma paródia que o nome desse episódio é Night of the Mini Death, né? Que tem o filme Night of the Death, que é o tipo... Sim, a Noite dos Mortos-Vivos. E esse episódio é toda uma releitura daquela frase que o filósofo falou, que é: se você está se achando importante, olhe mais de cima, né? É sempre a perspectiva. Quem é que falou isso? Foi o filósofo Tiamat, 2022. Mas foi um episódio bem divertidinho de ver. E é um episódio, assim, que tu perde muita coisa, porque acontece tudo tão rápido e tem muita coisa na tela e... Ele me lembrou também um episódio daquela série que ela é um podcast que depois eles ilustraram na série, ficou total LSD o negócio, que é o... Ah, eu sei, mas por que tu viu a semelhança? Midnight Gospel. O primeiro episódio também é tipo um apocalipse zumbi, assim, e o cara conversando com o presidente. Me lembrou isso. Tá bom. E aí faltou um outro episódio bem fraquinho também. O pior deles. O pior? Nossa, eu não achei o pior. Não é o pior. O pior é das gurias do Rover lá. O pior não é, mas tá ali embaixo, né? Pra mim é um dos melhores, cara. Eu curti. Só porque tu não entendeu? Só porque tu não entendeu. Eu fiquei achando que eu não entendi tudo que tinha pra entender, sabe? Ele é bem ousado em algumas propostas, né? Também dá pra se ler com esse negócio do ser humano querendo controlar a natureza e a natureza falando, tu não é ninguém, tá ligado? Tu não é nada. Olha o que eu faço contigo. Sim. Tem esse aspecto que pode estar relacionado ao do Jibaro também, né? Uma leitura em cima dessa forma. É, só numa pegada mais espacial, outro planeta, alienígena. É, o Afriel, que ele é o cientista. Will Smith. O quê? Will Smith. Will Smith. Parece Will Smith. Não tem nada a ver com o Smith. Não tem nada a ver com isso. O ator do Enxame? Me pareceu que era o Will Smith. Não é um ator, não, é um boneco. Não. É, o boneco usado como referência, né? Mas eu achei muito massa porque, pelo que eu entendi, ele tava querendo usar a organização dos pulgões ali, né? Isso daí também é uma outra coisa, né? Que são insetos que eles parecem umas pulgas, né? Talvez isso seja pra mostrar que, tipo, do ponto de vista macro, tu tá do lado de uma pulga, sabe? Eu achei que, tipo, uma coisa diferente de nós e que a gente acaba subestimando. Exato, e tenta controlar, porque ele queria trazer essa forma biológica, né? Até usar como quase uma arma biológica ali de controle, né? Pra conseguir controlar espécies pra depois fazer fins bélicos. Eu acho que é aquela coisa, o humano sempre se acha que é o mais inteligente e sempre vai conseguir dominar as outras espécies. O humano tentando controlar a natureza, e a natureza chegando no final falando, tu não é ninguém, olha aqui o que eu faço contigo. O humano fazendo humanice. Tá, isso tornou o episódio bom. Mas se isso tornou o Jibaro bom, por que não pode ter tornado esse bom? Em Jibaro. Jibaro tem 1000 coisas diferentes. Eu não gostei. Não, tô falando sério. É só isso ou tem algo a mais que eu não percebi nisso, entendeu? Cara, eu acho que é mais isso daí de tipo, vocês se acham uma espécie superior, porque vocês acham que pode controlar os outros, e eu vou te mostrar que uma espécie que vocês julgam como ridícula, como quase uma colônia de formigas, porque é uma organização muito parecida com isso, né? Como esse negócio é tão superior a vocês
que mesmo na nossa forma complexa de organização aqui, mas que vocês ainda julgam que são superiores, a gente coloca vocês no seu devido lugar, né? E agora vocês são os próximos a serem assimilados. Isso lembra muito o negócio do Star Trek, que eram os Borgs, né? Que eles ficavam assimilando outras espécies. Tem uma parada meio de inspiração em cima disso. Só que de um ponto de vista mais de tipo insetos, né? Uma coisa mais nojenta. Pode ser. Que a gente não consegue humanizar muito insetos, né? É difícil tu conseguir humanizar insetos, porque eles têm uma forma muito alienígena. Eles não têm 2 braços, 2 pernas, não são humanoides, né? Rosto. Exatamente. Também o que acontece no final é bem repulsivo, né? Pra mostrar como eles não têm os sentimentos, tu não vai conseguir humanizar porque eles não têm sentimentos humanos. Aquele inseto que é um sistema de defesa, que fala que vai morrer em poucos dias e tal, ele simplesmente pega a mulher que tava ali há não sei quantos anos estudando de maneira totalmente pacífica e mata ela pra poder usar ela como meio de comunicação, né? Exato. Também tem isso assim, eles estavam ali pacificamente quando o humano veio querendo né, se usar daquilo pra tirar uma vantagem, que tudo foi pro espaço. Exatamente. Tanto é que tinha uma humana ali, né, que tava pacífica e tava tudo de boa. Quando chegou o cara ambicioso ali, querendo fazer merda, que cagou tudo. Tudo onde tem um humano dá problema, né? É sempre assim. Normalmente. O que será, né, essa espécie aí? E já que o Bron gosta de aristocracia, tu não queria ser dominado por um iogurte, ô, Bron? Esse do iogurte é muito bom. Não é na terceira, né? É na segunda, eu acho. Ou na primeira. Esse do iogurte aí eu não curti muito. Achei um lactovacilo. Tem intolerância à lactose. Por isso não gostou. E pra encerrar, então, o nosso episódio, a gente vai dividir o nosso encerramento em 2 partes, pessoal. Prestem muita atenção. Opa! A primeira parte tem que ser rapidinho, tá? Porque a segunda é um brainstorm aqui. Eu trazendo termos... A gente tem que parar de usar termos em inglês, né? É uma tempestade cerebral. Agora parece que piorou. Primeiro, a gente vai fazer o de praxe. Vai dar aqui quantos pontos de XP a gente dá de 0 a 100 pra essa temporada, volume 3 de Love, Death and Robots. Opa! E eu já vou dizer que essa temporada eu achei... Ela é boa, tem alguns episódios relevantes, mas comparada às outras, eu achei ela meio fraca, né? É assim. Caraca, sério? Dificilmente tu vai chegar no Zima Blue, dificilmente tu vai chegar no Good Hunt também, que é o da raposa. Nossa, muito bom. Que é fantástico. Assim, a gente tem que pensar também o seguinte, né? A primeira temporada tem 18 episódios. Desses 18, eu vou destacar, assim, uns 5. Nessa segunda tem menos episódios, por isso que eu destaco só 2. Então parece que a primeira temporada é a melhor pra mim, mas pela quantidade, entendeu? Tem mais a oferecer e dessa quantidade eu extraio alguns bons. Então pra mim vem em primeiro lugar, na ordem, sabe? A primeira é muito boa, a segunda é boa e a terceira é ok. Tá, e se tu puder destacar um episódio como marcante pra ti, qual tu destaca? Desse, com certeza, Gibaro, com certeza. E tu, Bron? Eu destaco o do navio. Bad Traveling. Pra mim é o 2, né? Deixa eu pegar o nome aqui, peraí. Esse é destaque é um só, tá, Bron? Senão não é destaque. Eu acho que em primeiro é mesmo o Bad Traveling, mas o Gibaro tá quase pegando ali. E tu, Lu? Eu não assisti, né, as outras temporadas. Mas só dessa. Uma constatação que eu gostaria de fazer sobre a série eu acho ruim uma série que é quase uma loteria, assim. Tu não sabe se tu vai gostar ou não do que tu tá assistindo. Acho que por isso que não é o tipo de série que eu gosto, sabe? A Lusa não gosta de surpresas aí. Mas tu não acha mais justo isso? Não é mais chance das pessoas gostarem de Love, Death and Robot? Porque, tipo, tem algumas coisas que ela curte. Porque se Love, Death and Robot fosse igual... Tá, mas eu não quero arriscar. Eu não vou nem assistir, entendeu? Então tá. Eu digo, se não fosse pra gravar aqui, eu não ia assistir essa série. Lusa gosta de monotonia, não gosta de coisas que mudam o tempo todo. Uma roleta russa com 5 balas. A Lusa chega no Rotten Tomatoes. Esse filme tem um plot twist, nota 0. Eu não tava esperando por isso. Eles são a mesma pessoa, não gostei. Não, é diferente. Eu não sei dizer qual que eu prefiro, porque, sei lá, nenhum eu amei. Sim. Mas acho que eu gostei do Bad Traveling. Sim. Olha aí, é o melhor de todos. Mas assim, nenhum eu vou dizer, meu Deus, melhor coisa que eu já assisti. Quem diria, né? Lusa falando de Bad Traveling que curtiu, né? Bad Trip. Não, Bad Trip. Normalmente eu gosto da Good Trip. A Lusa gosta do Bad Trip. Seria bom ter o Bad Trip dentro do Gibaro que tá na rave, né, Lusa? Exato. Aí ficaria ótimo. E tu, Cavarto, qual tu mais gostou aí? O que eu mais gostei foi o Bad Traveling. Olha aí. Não só por ele, mas porque eu sigo um canal no YouTube chamado Subjectively.
E ano passado, tanto ano passado quanto esse ano, ele fez uma sequência de vídeos como se fosse em universos alternativos. Ano passado foi com sereias, que ele fez vários monstros marinhos, e nesse ano ele tá fazendo com kaijus. E ele conta uma história bem bacana e me remeteu a esse canal, a esse episódio, por causa do monstro. Sim. Sabe que, eu não sei, por uma associação cerebral, meu cérebro sempre associa a palavra caju à fruta caju. Exato, eu também. É porque é parecido, né, a palavra. Eu ia falar isso. Um monte de caju boiando. Eu já penso em kanji. Caraca. Enfim, né? E eu vou te dizer que eu não tenho nenhum. Vocês acreditam nisso? Não. Não tem nenhum que eu curti mais. Não acredito. Qual é o menos pior pra ti? Tá, mas peraí, tu gostou de todos igualmente ou tu não gostou de todos igualmente? Eu achei todos medíocres. Tá, e qual é o menos pior de todos? Não tem, eles são todos 50. Ai, para, Tiamat. Claro que tem, cara. Bota a cabecinha funcionar aí. Tá, botei, não tem. Eu duvido ser matematicamente igual a todos. Eu achei que tu amava essa série. Não, mas eu gosto da série. Eu gostei, foram todos, mas não, pra mim, nenhum desses me trouxe discussões que eu tive nas outras temporadas, entendeu? Então, por isso que eu não consigo colocar. Eu sei que não tem nenhum Zima Blue e nenhum Gigante na Praia nesse, mas o Jibaro pra mim é o equivalente, entendeu? Aí que tá, eu não gostei do Jibaro. Seria o melhor pra mim, mas eu não gostei. O Tiamat não gosta de arte. O Tiamat só gosta de Love and Death. Cara, se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolheria o da menina no planeta lá, que ela se joga no final. Pior pois deles. é, o que a Luz escolheu. Bem Não foi que a Luz escolheu. Não, a Luz escolheu o meu. A Luz escolheu o do caranguejo. O teu, eu escolhi o da... eu achei que era o Bad Trip. Ele tá Caraca, por isso tudo. que o Trau fez aquela piada que era bem tipinho da Luz a gostar disso e eu não entendi, eu só ri. Eu tinha errado a interpretação. Nada a ver. Piada. Difícil. Tá, pontos de XP, já falamos tudo. Eu vou dar 65. Eu vou dar 88. Eu vou dar 80. Vou dar 80 também. Eu vou dar 60. Muito obrigado. Se Game of Thrones é 95, esse aqui é 88. É que quando a gente não comenta sobre por que tá dos pontos de XP, porque é muito forte. Muito qualquer coisa, né? Mas é que a gente já falou tanto. Eu vou falar não, porque daí o Caju, ele queria ir pra uma ilha. Fica tão qualquer coisa, os pontos de XP que parece o episódio do Cthulhu, né? Bora! Tá, e agora a segunda parte, que é a parte mais legal desse encerramento aqui, que é o seguinte, eu vou desafiar vocês, isso é música de funk, né? Letra de funk. Vou desafiar você a fazer, a gente vai ter que criar um breve roteiro aqui, que tenha que ter nesse roteiro, a gente vai entregar um episódio pronto pra Netflix fazer o volume 4. Episódio da Season 4 de Love, Death and Robots. É, volume 4, que daí é um pouco mais alto. Tipo futuro, robô. Exatamente, tem que ter amor, tem que ter morte, tem que ter robô. Tá. E não pode ter nudez, porque vários episódios de abuso da nudez eu acho que é muito fácil. É, né? E lá vamos nós! O ser humano evoluiu tanto que ele consegue ler mentes. Tá, mas... Beleza. Através de um dispositivo. O que isso tem a ver com... Tá, já tá parecendo Black Mirror isso aí. O ser humano inventou um celular, tu tem um leitor de mentes ali, aplicativo, .apk. Lermentes.apk. Sim, mas é que eu tava tentando ver em qual pilar tu associou isso, não parece nenhum dos três. Robots? Ué, o robô... Não, robô é uma máquina. E a destruição também. Um robô, uma máquina. Tá, é uma história, tu começa a história com a primeira letra, depois tu escreve o resto. Calma, Maria do Bairro. Tá bravo, bro? O Bro tá entrando daqui a pouco. Vou escrever um título. Não, tu só escreveu o A. Tem que ter tudo, tem que ter o fim, início, meio no A. Não, se é ter tudo, é com a Luz aí. Não, daí é uma máquina, a casa dela lá, que voa. Tinha uma que voava. Pode inclusive ser, né, o autorama de teta da Luz. Uma teta com asa. Existe um dispositivo que ele é vendido pra uma empresa, tá? Que é um dispositivo acoplado no cérebro, que ele pode fazer a pessoa conseguir identificar padrões mentais dos outros, né? A ponto de interpretar pensamentos, vontades, desejos e tal. E as pessoas começam a se relacionar assim. Elas começam a se conhecer assim, se paquerar assim, se aproximar, fazer amizades, enfim, uma série de coisas, tomar vantagens e tal. E aí, certa vez, esse protagonista, né, essa pessoa, ela chega num ser humano e esse ser humano não funciona no aparelho dela. Simplesmente não funciona. Caraca. Ué. E eu vou te dizer o seguinte, eu já tenho o plot. Ele tá morto desde o começo. Caraca, a gente contando, tentando fazer um roteiro, é tipo aqueles pinguinhos de chuva começando, sabe? A molhar o chão. E o Bron vem com uma trovoada. Começa a chover sangue.
Cara, eu já tenho plot twist pro final desse episódio. Eu já pensei nos 3 aqui. Tá, mas aí o cara se apaixona por um outro personagem. Se apaixona por alguém que ele não consegue ler a mente. Aham. Ele não consegue ler a mente, aí isso que atrai a atenção dele, e aí sim ele começa a se apaixonar. Exato. E as pessoas se apaixonam muito fácil. Elas se apaixonam pra primeira pessoa que elas encontram que também tem esse implante. Ok. Que? Se tu botou o implante e tu olhar pra uma outra pessoa que tem implante, instantaneamente tu te apaixona por ela, ela se apaixona por ti. Que sentido faz isso? Esse é o plot twist no final, calma, vai ter... Não, vamos seguir. Esse é o final. Tem que ser assim, gente, senão não vai funcionar a piada do Tiamat, entendeu? Tem que ser assim. É, exatamente. Tá, vamos todo mundo... gostei. Tá, ok. Não é piada, é plot twist. Se for ruim, tu vai apanhar. Caraca, velho. Pô, todo mundo tá comprando sua ideia, vamos. A ameaça é o Death, né? Agora arrasa. Aí é o seguinte, essa pessoa lê mentes e tal, ela conhece essa que não consegue ler. Uhum. Aí ela chega e pergunta assim, e aí, tudo bom? Tu comprou o aparelhinho lá? Aí a pessoa diz, sim, claro, eu uso direto, adoro isso. Aí a pessoa, poxa, mas peraí, se ela tem um aparelho e não tá funcionando, aí ela começa a tentar descobrir, entendeu? Por que não funciona nela e tal. Pra não ser descoberta, essa pessoa que não tem um aparelhinho tem um robô que ela pergunta o que, é que as pessoas estão pensando pra ela. Ela... Caraca, ela se terceirizou a leitura de pensamento. Ela terceirizou. Exato. É um episódio de preguiça, né? Caraca, ela criou um... Como é que se diz quando tu cria uma... Empreiteira. Persona? Não! Como é que se diz quando tu cria uma... As a service. Tipo um computador, e aí tu vai usar o... Um sistema? Não, é uma não sei o que externo. Tu aluga? Um HD externo? Não é HD externo, uma... Terceirizar. Um storage? Tu vai rodar Serviço. o Windows pelo um pendrive, como é que se fala? O Windows pelo pendrive. Esqueci. Tá falando uma máquina virtual? Isso! Ela tá. criou uma Olha máquina... só, não tem nada a ver com rodar no pendrive, mas eu imaginei que fosse. Eu tô querendo entender o que tem a ver máquina virtual com a história, que eu não entendi. Vamos lá. A gente que é da TI não faz sentido nenhum, lembrou? Ué, porque ela criou uma forma de não depender dela, sabe? Roda em outra Não precisa coisa. ser uma máquina virtual, pode ser só outro computador. Pode ser um iPhone. Não, mas é que tem que ser máquina virtual pra plot twist fazer sentido. Vamos falar certinho agora? Pô, daí vocês estão forçando. Sabe qual é o lance, cara? É que, na verdade, essa pessoa pelo qual ela se apaixonou, ela tem esse implante no cérebro, só que o implante matou a parte biológica e agora é só a parte de máquina que assumiu o controle. Por isso que ele não consegue ler. Porque é só a máquina que tá viva. Não, e isso só acontece na terça-feira. Só na terça. Que é na terça? É pra fazer sentido no meu plot depois. Beleza. Não, tô brincando. Muito bom. Agora eu vou contar pra você. Sabe por que todas as pessoas, elas se apaixonam instantaneamente quando elas veem uma outra pessoa com implante? Não, porque dá curto-circuito. Porque a primeira vista... Não, porque quando tu olha pra uma pessoa que tem outro implante, tu vai ler a mente dela, ela tá lendo a tua. Então tu lê a tua própria mente e no egoísmo tu te apaixona por si mesmo. Tu olha um espelho. Aham. Mas se tu vê depois dela te ver, tu vai estar vendo a dela. E ela vai estar vendo a tua. E se tu vê antes, tu vai estar vendo a tua. Pois é, mas aí os pensamentos entram em sincronia, porque os dois estão vendo a mesma coisa. Aí é mais difícil. Cara, eles se repelem, na verdade. E aí tu passa a ver tu mesmo. Passa a ver tu mesmo. Caraca, esse plot é bom, hein? É interessante, né? E a gente tem que pensar um nome desse episódio. Eu tenho uma sugestão. Qual? Amu! Meu Deus. Mortu e Robu. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!